B. Então é aqui que as pessoas acabam quando não conseguem manter um emprego de verdade. Luísa Wagner disse isso rindo baixinho enquanto a porta da pequena padaria se fechava atrás dela. O homem de avental salpicado de farinha parado ao lado do forno era Rafael Cardoso, o pai solteiro que ela havia demitido semanas antes por ele ter tirado alguns dias para cuidar da mãe doente. Ela comentou, quase com doçura, que ele finalmente tinha arrumado trabalho assando pão para outra pessoa. Rafael apenas sorriu. Não mencionou que era dono daquele lugar, nem que em poucos dias o país inteiro saberia o nome dele. Rafael Cardoso havia passado 8 anos aprendendo a diferença entre uma coisa quase certa e uma coisa exatamente certa. E essa diferença nunca tinha, nenhuma vez, o deixado rico. Na Alimentos Rovina, ele cuidava do controle de qualidade num galpão do tamanho de 2 campos de futebol, caminhando pela linha de produção antes do amanhecer, enquanto os fornos ainda estavam frios, provando, medindo, devolvendo lotes inteiros quando uma casca saía um tom mais clara do que devia. Homens com o dobro da idade dele o chamavam de cuidadoso. Os mais jovens o chamavam de lento. Ele respondia aos dois do mesmo jeito, com um aceno curto de cabeça e uma insistência silenciosa de que o trabalho fosse feito direito, porque aprendera cedo que ser confiável era a única moeda que ele podia contar como sua. Ele tinha 25 anos e se levantava cedo todas as manhãs numa casinha alugada na periferia da cidade, fazia um café que quase nunca terminava de tomar e dirigia até um trabalho que fazia bem, mas não amava. O que ele amava vivia em algum lugar debaixo de tudo isso, dobrado como uma receita antiga que ele já não tinha coragem de reler. Anos antes, ele quisera cozinhar. Mais especificamente e mais loucamente, quisera ser dono de uma padaria, uma de verdade, com o próprio nome na vitrine e o próprio pão na janela. Tinha contado isso a quase ninguém. Um sonho que a gente nunca diz em voz alta, nunca pode ser motivo de riso. E Rafael havia passado muito tempo protegendo o dele do riso alheio. A pessoa que ria quando havia motivo para rir na Rovina era Luísa Wagner. Ela assumira a empresa jovem, mais jovem do que qualquer um esperava, e usava esse fato como uma armadura, como quem desafia alguém a testá-la. Para Luísa, uma empresa era uma planilha que por acaso respirava, e cada pessoa dentro dela era um número que subia ou caía. Ela não era cruel do jeito teatral que cria vilões fáceis de reconhecer. Era pior, num certo sentido, porque era eficiente. Conseguia acabar com o sustento de um homem no tempo que levava para fechar um notebook e conseguia fazer isso sem nunca levantar a voz, e acreditava sinceramente que essa contenção a tornava justa. Rafael trabalhara sob suas ordens por 2 anos sem nunca ser realmente visto por ela. Era uma linha num relatório com o rótulo Controle de Qualidade confiavelmente verde, e números verdes não exigem atenção. Ele preferia assim. Chegava mais cedo do que pediam e saía mais tarde do que pagavam, e presumia, na aritmética simples de um homem decente, que esse livro-caixa de lealdade estava sendo guardado em algum lugar, que contava que iria protegê-lo se algum dia chegasse o momento em que precisasse de proteção. Essa suposição era a coisa mais cara que ele possuía, e ele ainda não sabia disso. O dia em que a conta chegou começou com um telefonema às 4 da manhã, do tipo que toca diferente de todos os outros. A mãe dele, Marta, tinha desmaiado na própria cozinha. Ela morava sozinha a 30 minutos dali, na casa onde Rafael havia crescido, e o criara sozinha por anos, com tão pouco que até hoje ele não conseguia jogar fora um pedaço de pão sem uma pontada de culpa. Agora a mulher que passara necessidade para que ele não precisasse passar estava deitada numa cama de hospital, com tubos no braço e um prontuário cheio de palavras que ele não sabia pronunciar. E os médicos usavam aquela linguagem cautelosa e pesada que as pessoas usam quando estão te preparando para o pior sem dizer isso de forma direta. Rafael não pensou na Rovina naquele quarto de hospital. Pensou nela depois, no corredor, com um copo de papel de café esfriando na mão, quando percebeu que precisaria de tempo. Não muito, só alguns dias, o suficiente para transferi-la, falar com os especialistas, ficar ao lado dela para que não se sentisse assustada e sozinha.
Ligou para o escritório antes mesmo do sol nascer de vez, deixou uma mensagem explicando com clareza e honestidade o que tinha acontecido e pediu uma licença curta que tinha todos os motivos para acreditar que merecia. Voltou 3 dias depois para assinar os papéis, ainda sem barbear, ainda na fina beira da falta de sono, e foi informado de que a reunião que ele havia marcado tinha sido remarcada. Tinha sido movida para o meio do salão, na frente dos gerentes de turno, na frente das mesmas pessoas que ele havia treinado, corrigido e coberto ao longo dos anos. Luísa esperava ali com uma pasta que nem precisava abrir, porque já sabia o que havia dentro dela. Disse a ele, na frente de todos, que a ausência dele tinha custado ao departamento uma janela crítica de auditoria. Disse a palavra confiabilidade do jeito que se pousa algo pesado no chão. Disse que um homem que sumia no momento em que as coisas ficavam difíceis não era um homem em torno do qual uma empresa pudesse se construir. Rafael tentou explicar sobre a mãe, sobre o hospital, sobre a mensagem que tinha deixado. E Luísa levantou uma mão, não bruscamente, só o suficiente, e disse que todo mundo tinha um motivo. E motivos não tocavam um negócio para frente. Precisamos de gente que apareça. Ela disse. Você não apareceu. Ele ficou ali sob a luz fria e fluorescente, enquanto ela agradecia pelos anos de serviço no mesmo tom que usaria para recusar um convite para almoçar. E ele entendeu que o livro-caixa em que confiara, o registro cuidadoso de cada manhã cedo e cada hora não paga, nunca tinha existido em lugar nenhum além da própria cabeça dele. Não havia linha em relatório algum para as manhãs em que ele chegara antes dos fornos esquentarem. Havia só a reunião que ele tinha perdido, a mulher que decidira que ele era um passivo, e o pequeno grupo de rostos conhecidos que olhavam para os próprios sapatos porque não sabiam para onde mais olhar. Ele não levantou a voz. Não foi exatamente orgulho. Foi que a voz dele não teria aguentado. Devolveu o crachá, disse algo baixo que ninguém entendeu direito e saiu por uma porta pela qual já tinha passado mais de 2.000 vezes. E no segundo em que ela se fechou atrás dele, deixou de ser um homem com carreira e virou um homem com um problema. As semanas seguintes foram do tipo que ele não descreveria a ninguém depois, nem quando descrever pudesse render simpatia. O tratamento da mãe não era barato, e as economias que ele tinha construído, um contra-cheque cuidadoso de cada vez, começaram a escoar de um jeito que o fez entender, pela primeira vez, por que a própria mãe estremecia diante de pão desperdiçado. Mandou currículos. Sentou-se em salas de espera diante de homens que seguravam seu currículo nas mãos com uma certa expressão no rosto, e aprendeu que numa cidade daquele tamanho a fofoca corre rápido. E o que se dizia sobre Rafael Cardoso era que ele tinha largado um bom emprego bem na hora em que mais importava. A verdade não pesava nisso. A forma da história já tinha endurecido. Ele poderia ter aceitado qualquer emprego que aparecesse. Quase se resignar a isso, a longa e lenta reconstrução, a se explicar entrevista após entrevista para pessoas que já tinham decidido. O que o deteve não foi ambição. Foi uma terça-feira e uma volta de carro, sem outro motivo além de se manter em movimento, e um prédio na ponta ruim da Rua das Figueiras, com papel pardo cobrindo as vitrines e uma placa na porta anunciando, numa letra já apagada, que o lugar estava fechando de vez. Tinha sido uma padaria, uma vez. Ele conseguia ver o fantasma dela através do vidro. As vitrines vazias e compridas, os fornos frios encostados na parede do fundo, o piso de ladrilho gasto num caminho onde alguém tinha ficado de pé por anos, fazendo a única coisa que Rafael sempre quisera fazer. Ficou parado na calçada mais tempo do que um homem sensato ficaria, e o sonho que ele tinha dobrado e nunca dito em voz alta começou, bem devagar, a se desdobrar. Ele sabia todos os motivos pelos quais aquilo era loucura. Estava desempregado. A mãe estava doente. As economias eram uma fração do que tinham sido, e o que restava era a única coisa entre ele e um problema de verdade. Comprar uma padaria falida no exato momento em que sua vida tinha desmoronado não era um plano. Era o oposto de um plano. Qualquer conselheiro honesto teria dito para ele guardar o dinheiro, aceitar o primeiro emprego estável que aparecesse e deixar o sonho dobrado.
onde não pudesse machucá-lo. Ligou para o número da placa naquela mesma tarde. A mulher que atendeu soava cansada do jeito que as pessoas soam quando já choraram uma coisa antes mesmo de perdê-la de fato. Chamava-se Nair Prado. Tinha tocado o lugar por muito tempo e as mãos dela, quando ele a conheceu na manhã seguinte, tinham as vincos permanentes e esbranquiçados de farinha de alguém que já nem notava mais que estavam lá. Ela o guiou pelo prédio com uma lanterna, porque metade das luzes tinha queimado. Mostrou o forno que ainda funcionava e os dois que não funcionavam. Não tentou vender o lugar com exagero. Contou com franqueza o que estava quebrado e o que ia quebrar em breve. E então parou no meio do salão vazio e disse que tinha esperança de que aquilo fosse parar nas mãos de alguém que entendesse o que aquele lugar tinha sido. Não é um bom investimento, ela disse. Não vou fingir que é. Mas era uma boa padaria. Tem diferença, e a maioria das pessoas não consegue perceber isso. Rafael disse que ele conseguia perceber a diferença. Percebeu ao dizer, a coisa mais verdadeira que tinha dito em semanas. Pegou o dinheiro que lhe restava, as economias cuidadosas que deveriam ser um muro entre a mãe e o desastre, e gastou quase tudo. Fez a conta uma dúzia de vezes e ela nunca uma vez sequer saiu animadora. Assinou os papéis num escritório de advocacia que cheirava a café velho. E quando terminou, sentou-se na caminhonete no estacionamento, pôs as mãos no volante e ficou um bom tempo sem dirigir para lugar nenhum, porque tinha acabado de apostar o último chão sólido debaixo dos próprios pés, numa coisa que todos em sua vida teriam dito para ele não fazer. Foi ao hospital naquela noite e contou para a mãe. Não tinha planejado. Tinha planejado protegê-la disso, deixar que ela acreditasse que ele tinha encontrado algo estável, porque a última coisa de que uma mulher doente precisa é de um motivo para se preocupar com o filho que deveria estar se preocupando com ela. Mas ela olhou para ele por cima dos lençóis pálidos do hospital e perguntou o que ele tinha feito, porque mães sabem ler um rosto do jeito que Rafael sabia ler uma casca de pão. E ele descobriu que não conseguia mentir para ela. Contou sobre a Rua das Figueiras. Contou o número, o real, e observou-a fazer a mesma conta que ele tinha feito e chegar ao mesmo total assustador. Esperou que ela dissesse que ele tinha perdido a cabeça. Não a culparia. Chegou a desejar em parte que ela dissesse isso, para que alguém finalmente dissesse em voz alta a coisa que ele temia. Em vez disso, Marta ficou quieta por um tempo, a mão fina descansando sobre o cobertor. E então fez apenas uma pergunta. Perguntou se caso desse errado, ele conseguiria viver sabendo que tinha tentado. Tá? Rafael pensou na porta da Rovina e no som que ela fizera ao se fechar, nos anos de números verdes que não tinham valido nada, e na receita dobrada que ele tinha tido medo de reler por tanto tempo. Se eu falhar, disse devagar, pelo menos vou ter falhado numa coisa minha, não na coisa de outra pessoa. A mãe fechou os olhos então, e algo em seu rosto se aliviou, e ela disse que aquele era o único tipo de fracasso que valia a pena arriscar. Tinha passado a vida toda fracassando nas coisas dos outros, disse, em empregos que a usaram e a dispensaram. E se tinha um arrependimento, era o de nunca ter tido coragem suficiente para fracassar em algo que fosse seu. Disse para ele ir construir aquilo. Disse que pretendia ficar bem o bastante para provar. Ele voltou à Rua das Figueiras na manhã seguinte com uma caixa de ferramentas e nenhuma ideia clara de por onde começar, que é a condição honesta de toda pessoa que já começou algo que importa de verdade. Arrancou o papel pardo das vitrines com as próprias mãos, e a luz entrou naquele cômodo morto pela primeira vez em meses, caindo sobre o caminho gasto no ladrilho, onde Nair tinha ficado de pé por 20 anos. E Rafael entendeu que estava exatamente onde deveria estar, no começo de uma estrada que ele tinha escolhido. E não de uma estrada que tinha sido escolhida por ele. Não tinha clientes. Tinha um prédio decadente, uma conta minguando, uma mãe numa cama de hospital, e uma reputação na cidade que corria exatamente na direção oposta a tudo o que estava prestes a tentar. Por qualquer medida que Luísa Wagner reconheceria, por qualquer número em qualquer relatório, Rafael Cardoso era um homem que acabara de tomar a pior decisão da vida.
Arregaçou as mangas, achou o único forno que funcionava e começou a aprender a ser exatamente certo. Não quase certo, exatamente certo. Na única coisa que sempre quisera de verdade fazer. O primeiro mês quase o quebrou e fez isso em silêncio, do jeito que a dificuldade de verdade costuma chegar, sem drama, só um acúmulo constante de coisas erradas. A padaria da Rua das Figueiras vinha morrendo havia mais tempo do que a placa admitia, e a cada manhã Rafael descobria um novo sintoma daquele longo declínio. A câmara de fermentação não segurava calor. O termostato do segundo forno mentia 40 graus para mais ou para menos, dependendo do humor. Um cano embaixo da pia vazava uma mancha marrom e lenta pelo chão, e a porta da frente ficava torta o suficiente para raspar no batente e anunciar cada entrada com um som de reclamação. Consertou o que pôde com as próprias mãos, porque já não tinha como pagar quem consertasse por ele. As economias que um dia tinham sido um muro entre a mãe e o desastre agora eram uma pilha fina de notas que ele contava com mais frequência do que era saudável, e cada reparo saía dessa pilha. Aprendeu a soldar. Aprendeu quais peças podia recuperar e quais tinha que trocar. E aprendeu a fazer as trocas às 2 da madrugada, quando o trabalho do dia já estava feito e a cidade dormia, e não havia ninguém para ver um ex-gerente de qualidade deitado de costas embaixo de uma pia furada. Mantinha uma rotina que teria assustado os homens que um dia o chamaram de cuidadoso. Estava na padaria às 3 da manhã, misturando e moldando no frio, antes do único forno funcional chegar à temperatura. Assava até o amanhecer, vendia durante o dia, limpava à noite, consertava durante a madrugada e dirigia até o hospital nos intervalos para ficar sentado com Marta, deixando que ela acreditasse, pela firmeza do próprio rosto, que as coisas estavam indo melhor do que estavam. Ela não se enganava, mas deixava que ele mantivesse a pretensão, porque entendia que era o único descanso que ele estava tendo. A cidade não facilitava as coisas. A fofoca já tinha decidido quem era Rafael Cardoso, e a fofoca não se atualiza para a conveniência de ninguém. As pessoas que tinham ouvido que ele largara a Rovina, agora ouviam que ele tinha afundado o último centavo na padaria da Rua das Figueiras, e os dois fatos se sentavam juntos nas cabeças delas e formavam uma única conclusão, que o julgamento daquele homem não era confiável. Diziam isso do jeito que se diz esse tipo de coisa numa cidade pequena, não na cara dele, mas de um jeito arquitetado para chegar até ele de qualquer forma. Uma padaria que já tinha fechado sob uma dona que sabia o que fazia não seria salva por um desempregado com algo a provar. Ele ouvia a dúvida no sino da porta, o que quer dizer que a ouvia nos longos silêncios em que o sino simplesmente não tocava. Houve manhãs em que assou 30 pães e vendeu 6. Houve tardes em que o único som no salão era o tic-tac das grades de resfriamento e os próprios passos dele no ladrilho gasto, andando o mesmo caminho que Nair tinha desgastado antes dele. E nessas tardes, a aritmética na cabeça dele ficava alta, específica e cruel. E ele tinha que ficar bem parado e se lembrar da única pergunta que a mãe tinha feito e da resposta que ele tinha dado a ela. O que o salvou no fim não foi uma estratégia. Foi o pão. Ele tinha passado aquelas semanas brutais fazendo a única coisa que realmente sabia fazer, que era insistir na diferença entre quase certo e exatamente certo, e virou essa insistência para as próprias receitas com um foco que beirava a obsessão. Testou farinhas até as mãos reconhecerem as boas pelo tato. Aprendeu a hora exata em que uma determinada massa queria ser moldada e o minuto exato em que queria sair do forno, e descartou tudo que era apenas bom em busca daquilo que era correto. Não era um padeiro formado. Era algo que os formados costumam deixar de ser. Um homem que se importava com cada pão como se fosse o único. Os primeiros clientes que entraram por curiosidade, quase esperando confirmar o que a cidade já acreditava, encontraram em vez disso uma casca que se partia do jeito certo e um miolo com gosto de algo lembrado, e não de algo comprado. Voltaram no dia seguinte e trouxeram alguém. Foi assim que começou, não com uma corrida, mas com um boato que finalmente passou a correr na direção contrária, uma boca honesta de cada vez.
Nair Prado estava entre as primeiras clientes fiéis, o que o surpreendeu, porque ele imaginava que a mulher que tinha lhe vendido o lugar quisesse esquecer que ele existia. Em vez disso, ela vinha 2 vezes por semana, sentava no balcão pequeno junto à janela e dizia a verdade sobre o que provava, o que foi a coisa mais valiosa que alguém lhe deu naqueles meses. Dizia quando um lote saía sentimental em vez de bom. Disse, numa manhã cinzenta, que ele tinha feito com o lugar antigo algo que ela nunca tinha conseguido, e que não esperava ficar feliz com isso, mas estava. No início do segundo mês, as manhãs que antes vendiam 6 pães passaram a vender 30, e o sino da porta torta começou a tocar de um jeito que já não parecia raridade. Não era sucesso. Era sobrevivência com o contorno tênue de um futuro dentro dela, o que, para um homem na posição de Rafael, era quase a mesma coisa que esperança. Luísa Wagner entrou numa quinta-feira comum e não reconheceu o lugar nem o homem dentro dele, porque nunca tinha realmente olhado para nenhum dos dois. Tinha vindo à região numa daquelas pesquisas de mercado que fazia pessoalmente, porque não confiava em mais ninguém para ler um bairro do jeito que acreditava saber ler uma planilha. Estacionara na Rua das Figueiras por acaso, viu uma padaria com uma fila modesta de gente no balcão e entrou por hábito profissional de examinar qualquer coisa que parecesse estar dando certo. Anotava o fluxo de pessoas, o quadro de preços, as pequenas eficiências do salão, quando o homem atrás do balcão levantou os olhos e a expressão dela mudou de avaliação para algo mais frio e mais satisfeito. Então é aqui que as pessoas acabam quando não conseguem manter um emprego de verdade. Ela disse, rindo baixinho, a mesma risada que tinha usado no salão aberto da Rovina, a que precisava de uma plateia para se completar. Rafael a reconheceu na hora, e algo no peito dele se apertou e depois ficou muito quieto. Estava de avental, branco de farinha, as mangas arregaçadas, as mãos empoeiradas até o pulso. E entendeu, num único momento claro, exatamente o que ela estava vendo, e exatamente o que tinha decidido que aquilo significava. Ela o olhou de cima a baixo do jeito que se olha um exemplo de advertência que convenientemente se arrumou para ser inspecionado. Comentou que supunha que todo mundo tinha que parar em algum lugar, e que era quase apropriado, na verdade, que um homem incapaz de manter o emprego que ela tinha dado a ele tivesse arrumado o trabalho assando pão para outra pessoa. Disse que era bom que ele tivesse encontrado alguma coisa, no tom que as pessoas usam quando querem dizer o contrário. Estava certa, do jeito que estava certa da maioria das coisas, de que estava vendo o capítulo final da história de Rafael Cardoso, e que o capítulo era pequeno e um pouco patético. Rafael não a corrigiu. O impulso estava ali, afiado e imediato, de dizer a ela que o nome no contrato de aluguel era o dele, que o pão que ela estava perto de era dele, que a pequena fila de gente atrás dela tinha vindo por algo que ele tinha feito, e não por um contra-cheque que alguém tinha entregado a ele. Segurou o impulso e o deixou ir. Tinha passado anos sendo definido pelo que outras pessoas decidiam sobre ele, e tinha aprendido nos últimos 2 meses que a maneira mais rápida de perder era discutir com uma conclusão em vez de superá-la com o tempo. Então, a atendeu. Perguntou, na voz neutra que usava com todo cliente, o que ela gostaria. E quando ela disse que estava só olhando, ele assentiu e disse que ela era bem-vinda para olhar o quanto quisesse. Embrulhou um pedido para a mulher atrás dela. Limpou o balcão. Tratou Luísa Wagner exatamente como tratava todo mundo que entrava pela porta, com uma cortesia simples e imperturbável que não dava a ela nada contra o que empurrar. E o fato de não empurrar pareceu perturbá-la mais do que qualquer defesa poderia. Ela demorou um instante a mais do que precisava, como se esperasse que ele se explicasse, defendesse o próprio caso, mostrasse a ferida que ela presumia ter deixado. Quando ele não fez nada disso, ela deu um pequeno aceno de cabeça satisfeito, o aceno de quem confirma uma teoria, e saiu do jeito que tinha entrado, certa de ter testemunhado um homem no fundo do próprio declínio. O sino tocou atrás dela, e Rafael soltou um suspiro que nem sabia que estava segurando, e voltou para o forno sem dizer nada a ninguém.
A coisa sobre superar uma conclusão é que raramente se sabe quando ela se quebrou. Rafael não sabia que Luísa tinha saído da Rua das Figueiras acreditando ter testemunhado a derrota dele. E não sabia que a mesma qualidade que o fez atendê-la sem uma palavra era a qualidade prestes a mudar tudo. Danilo Bastos entrou 8 dias depois, e diferente de Luísa, ele estava realmente olhando, porque olhar era a profissão dele. Produzia um programa de gastronomia que percorria o país, encontrando os pequenos lugares que faziam uma coisa extraordinariamente bem, os balcões de família e os fornos de esquina que os guias turísticos deixavam passar. Tinha um paladar que já tinha arruinado a maioria dos restaurantes para ele, e uma fé teimosa de que, para além das estradas, o bom ainda estava sendo feito à mão. Ouvira falar da Rua das Figueiras do jeito que todo mundo agora ouvia, de alguém que conhecia alguém, e tinha dirigido meia hora atrás de um boato. Porque boatos eram todo o seu negócio. Pediu sem cerimônia e comeu de pé perto da janela. E Rafael o observou de trás do balcão do jeito que observava todo o rosto novo, sem expectativa, porque expectativa era um luxo que não podia se dar. Danilo deu uma mordida e parou. Olhou para a casca na mão como se ela tivesse dito algo a ele. Perguntou quem era o padeiro, e quando Rafael disse que era ele, Danilo perguntou onde tinha se formado. E Rafael disse a verdade, que era em lugar nenhum, que tinha passado 8 anos dizendo a outras pessoas, quando o pão delas estava errado, antes de aprender a fazer o certo ele mesmo. Danilo Bastos não escondeu o espanto, e não era homem de se espantar fácil. Disse a Rafael que em 11 anos dirigindo por estradas do interior atrás de boatos, tinha provado muito pão bom e muito pouco daquela outra coisa, a coisa que não podia ser ensinada. E que estava provando a outra coisa agora. Disse que queria Rafael no programa, não como um segmento de preenchimento, não como curiosidade local, mas como uma das padarias artesanais em destaque de um episódio que iria ao ar nacionalmente, e explicou o que aquele tipo de exposição tinha feito por lugares menores e menos notáveis que aquele. Rafael ficou parado atrás do balcão e entendeu que uma porta estava se abrindo, um tipo diferente de porta daquela que tinha se fechado nele na rovina, e que essa ele estava sendo convidado a atravessar pela força da única coisa que sempre quisera ser julgado. Disse sim antes que o medo pudesse dissuadi-lo. Danilo deu a ele uma data pouco menos de 2 semanas depois, e disse que a equipe filmaria ele trabalhando, filmaria o pão, e deixaria a comida contar a história, porque a comida, ele disse, era a história. Nos dias seguintes, o boato sobre a Rua das Figueiras ganhou uma segunda camada, e a notícia chegou até Luísa, do jeito que sempre chegava, filtrada e em segunda mão, moldada pelas suposições de quem a carregava. Ela ouviu que a padaria pequena onde tinha entrado por acaso estava sendo notada. Ouviu, em algum ponto do relato, que Rafael Cardoso estava envolvido. E encaixou esse fato novo na velha forma da conclusão dela, porque mentes como a dela não abrem mão de uma conclusão com facilidade. Um homem desesperado tinha aceitado um emprego baixo numa padaria, e a padaria estava tendo um momento de atenção, e era só isso. Não mudava nada sobre o homem. Ela ainda estava, acreditava, certa a respeito dele. E estar certa era coisa que protegia acima de quase tudo. Então, faltando 4 dias para a filmagem, tudo que Rafael tinha construído começou a desmoronar de uma vez. O segundo forno, que ele vinha mantendo vivo por 2 meses com solda e paciência, finalmente morreu de um jeito que nenhum conserto ia resolver. E morreu numa noite em que ele precisava de cada centímetro de espaço de forno que possuía para estar pronto para uma equipe nacional. Ficou parado na frente dele à 1 da manhã, uma lanterna entre os dentes e as mãos pretas de graxa, e entendeu que um forno novo custava mais dinheiro do que ele tinha no momento, e que o dinheiro que tinha já estava prometido ao tratamento da mãe, e que estava diante de uma escolha que nenhum homem deveria ter que fazer 4 dias antes da maior chance da vida. A manhã seguinte trouxe o segundo golpe. O fornecedor de farinha, aquele cuja moagem particular ele tinha passado semanas aprendendo a sentir, ligou para dizer que a entrega em que tinha baseado toda a filmagem estava atrasada.
Muito atrasada, possivelmente não chegaria antes da equipe vir e ir embora. Tudo o que Rafael tinha planejado fazer, os pães que lhe renderam o convite, dependia de ingredientes que agora estavam parados num caminhão em algum lugar longe da Rua das Figueiras, sem promessa de chegar a tempo. Sentou-se num caixote virado no meio da padaria silenciosa, na luz cinzenta antes da cidade acordar, e pela primeira vez desde que arrancara o papel pardo das vitrines, sentiu o peso total de quão longe tinha ido e quão pouco o sustentava. O forno estava morto, a farinha tinha sumido, as economias já estavam comprometidas, e a única chance de provar para a cidade, para si mesmo e para uma mulher que tinha decidido que ele estava acabado, que ele não estava acabado de jeito nenhum, estava a 4 dias de distância e se desfazendo nas mãos dele. Pensou na porta da Rovina, no som que ela fizera ao se fechar. Pensou na pergunta da mãe, se conseguiria viver sabendo que tinha tentado. E entendeu, sentado naquele caixote, com a luz subindo sobre a Rua das Figueiras, que estava prestes a descobrir exatamente quanto valia aquela resposta. Tudo o que ele tinha apostado estava na mesa, e por uma longa manhã cinzenta, pareceu que ele ia perder tudo. Não se permitiu ficar sentado no caixote por muito tempo, porque luto e aritmética eram luxos que 4 dias não podiam bancar. O que ele tinha em vez disso era a única coisa que os últimos 2 meses tinham lhe ensinado, que era como ser exatamente certo sob pressão, e começou metodicamente a resolver o desastre na ordem em que podia ser resolvido. O forno morto ele não conseguia ressuscitar, e não havia dinheiro para trocar. Então tomou a decisão difícil de parar de buscar um forno novo por completo e trabalhar com o que ainda tinha. Pensou no único forno que o vinha sustentando desde a primeira semana e fez a conta mais difícil de quanto um único forno poderia produzir se o homem que o operasse não dormisse. Significava escalonar tudo, assando durante a noite em ondas cuidadosas, um lote esfriando enquanto o próximo fermentava, uma agenda tão apertada que não tinha espaço para um erro. Teria que ser impecável por 4 dias, com quase nenhum descanso. Já tinha sido impecável sem descanso antes. Conhecia a forma daquilo. A farinha era o problema mais cruel, porque nenhuma força de vontade conseguia assar pão com ingredientes parados num caminhão atrasado. Ligou de volta para o fornecedor e não levantou a voz, porque levantar a voz nunca tinha resolvido nada. Em vez disso, perguntou com calma se havia alguma parte do pedido, uma carga parcial, que pudesse chegar à Rua das Figueiras antes da equipe. Disseram a ele que talvez houvesse uma quantidade menor disponível num armazém mais próximo. Não a moagem completa em que tinha baseado o plano, mas algo próximo o bastante para que um homem que conhecia a farinha pelo tato conseguisse fazer funcionar. Próximo o bastante nunca fora uma frase que Rafael aceitara em 8 anos de controle de qualidade. Mas os últimos 2 meses tinham ensinado a ele uma segunda lição, que era que insistir na perfeição não valia nada se te deixasse sem nada, e que um grande padeiro não era um homem que exigia condições ideais, mas um homem que conseguia encontrar o certo escondido dentro do apenas adequado. Aceitou a carga parcial. Dirigiu até o armazém mais próximo pessoalmente, carregou os sacos na caminhonete com as próprias mãos e trouxe tudo de volta para a Rua das Figueiras no escuro. Então fez a coisa que o separava do homem que tinha sido na Rovina. Pôs as mãos na farinha nova e a aprendeu. Misturou pequenos lotes de teste durante a madrugada, ajustando a água pelo tato, lendo a massa do jeito que Nair tinha lido ele uma vez no salão vazio, perseguindo o resultado certo através de um substituto que nunca tinha planejado usar. Levou quase uma noite inteira e muita farinha que mal podia poupar. Mas em algum momento antes do terceiro amanhecer, ele achou a hidratação e o tempo que faziam a moagem inferior se comportar como o pão que tinha lhe rendido o convite. Mal dormiu nos dias seguintes. Nair Prado entrou na segunda manhã, viu o forno morto, a graxa ainda nas mãos dele, o fundo particular dos olhos dele, e sem que ninguém pedisse, assumiu o balcão da frente para que Rafael pudesse ficar na bancada. Não ofereceu simpatia, que ele não teria condições de receber. Ofereceu trabalho,
que era o único tipo de ajuda que servia para alguma coisa naquele momento. E as duas passaram a semana mais importante tocando a pequena padaria do jeito que sempre tinha sido tocada, à mão, sem margem, na crença teimosa de que fazer a coisa direito ainda contava para alguma coisa. Na manhã em que a equipe chegou, Rafael estava acordado havia quase 2 dias inteiros, e a padaria cheirava do jeito que ele tinha passado 2 meses ensinando ela a cheirar. Danilo Bastos entrou antes das câmeras, olhou para as grades de pães prontos esfriando na luz cinzenta, e não soube, porque Rafael nunca contou, que 4 dias antes tudo aquilo quase tinha desmoronado. Não soube do forno morto, nem do caminhão atrasado, nem da farinha prendida pelo tato no escuro. Só viu o pão, e o pão estava exatamente certo. E o pão era a história, exatamente como tinha prometido que seria. Filmaram Rafael com as mãos na massa, as mangas arregaçadas e os antebraços brancos até o cotovelo, e filmaram a casca se partindo do jeito que uma boa casca deveria. E Danilo lhe perguntou na câmera a mesma pergunta que tinha feito em particular, onde um homem aprendia a assar assim. E Rafael deu a mesma resposta, que era em lugar nenhum, que tinha passado 8 anos aprendendo a diferença entre bom e certo, antes de ter coragem de fazer algo com as próprias mãos. Não foi uma resposta polida, foi verdadeira. E a câmera, que não perdoa quase nada, perdoou essa por completo. O episódio foi ao ar 3 semanas depois, numa sexta-feira à noite, e não era longo, não mais que uns poucos minutos dentro de um episódio maior, mas fez a coisa que Danilo tinha passado 11 anos dirigindo estradas do interior atrás de encontrar. Encontrou a qualidade que não podia ser ensinada e a colocou na frente do país inteiro de uma vez. Mostrou um homem com farinha nas mãos, sem formação, sem rede de segurança, fazendo um pão pelo qual um paladar profissional tinha dirigido meia hora atrás de um boato. E contou, por baixo da comida, a história mais velha e mais simples de uma que tinha perdido tudo e se recusado a parar. A resposta não se construiu devagar, como a confiança da cidade tinha se construído. Chegou de uma vez, da noite para o dia, do jeito que só uma transmissão nacional consegue entregar. Na manhã seguinte, havia uma fila do lado de fora da porta torta da Rua das Figueiras que descia o quarteirão. Gente que tinha visto alguns minutos de televisão e dirigido de 3 municípios vizinhos para provar por conta própria. Rafael vendeu tudo que tinha até às 9 e assou freneticamente para vender tudo de novo até o meio-dia. O sino da porta, que um dia tinha ficado silencioso por tardes inteiras, agora tocava tão constantemente que ele parou de ouvi-lo como som e passou a ouvi-lo como clima. A cidade que tinha decidido quem era Rafael Cardoso atualizou o veredito do jeito que as cidades fazem, rápido, e sem reconhecer que um dia tivesse sustentado a outra opinião. O homem que tinha afundado o último centavo numa padaria decadente agora era o homem que tinha colocado a Rua das Figueiras no mapa. E as mesmas bocas que tinham duvidado dele agora afirmavam alegremente, e sem nenhuma ironia, que sempre souberam que havia algo especial naquele lugar. Rafael deixou. Tinha aprendido que superar uma conclusão significava deixar as pessoas reescreverem as próprias memórias, e que discutir com a reescrita era tão inútil quanto discutir com o original. Luísa Wagner viu o episódio por acaso, do jeito que a maioria dos pontos de virada chega. Estava em seu apartamento numa sexta-feira à noite, com a televisão ligada por companhia, mais distraída do que assistindo de verdade, quando o programa de gastronomia cortou para uma padaria pequena que ela reconheceu antes de entender por quê. Então a câmera achou o homem atrás do balcão, mangas arregaçadas, mãos brancas de farinha, e ela ficou muito quieta. Era o mesmo avental. Era o mesmo homem por quem ela tinha passado na Rua das Figueiras. O que ela tinha decidido que estava assando pão para outra pessoa, aquele cuja derrota ela estava tão certa de ter testemunhado. E então o programa disse o nome dele, e o nomeou não como funcionário, mas como dono, como padeiro, o homem que tinha feito a coisa que o país inteiro agora estava sendo convidado a querer. Ela ficou sentada e assistiu o resto do segmento sem se mexer. Ouviu ele dizer que não tinha se formado em lugar nenhum.
Ouviu ele dizer que tinha passado 8 anos dizendo a outras pessoas quando o trabalho delas estava errado antes de fazer algo próprio. E entendeu, com uma clareza lenta e desagradável, que aqueles 8 anos tinham sido passados em parte na empresa dela, no chão de fábrica dela, reduzidos a uma linha verde num relatório que ela nunca se dera ao trabalho de ler com atenção. Tinha segurado o livro-caixa de Rafael Cardoso nas mãos e visto apenas uma janela de auditoria perdida, e jogado fora o resto sem nunca saber o que o resto continha. O que a atingiu não foi o fato de ele ter tido sucesso. Luísa respeitava sucesso. Era a única língua que realmente falava com fluência. O que a atingiu foi que ela tinha estado errada, especificamente e publicamente, de um jeito que não podia resolver com planilha nenhuma. Tinha demitido um homem por cuidar da mãe agonizante e chamado isso de confiabilidade. Tinha ficado na padaria dele e rido de um emprego que ele não tinha, de uma derrota que ele não estava vivendo. E ele a atendera sem uma palavra e deixara ela ir embora ainda acreditando naquilo. Ele não precisara corrigi-la. A verdade simplesmente tinha durado mais que ela, exatamente como ele devia saber que aconteceria. Voltou à Rua das Figueiras numa manhã de semana, propositalmente cedo, antes do pior da fila se formar. Ficou do outro lado da rua por mais tempo do que teria admitido, observando pessoas saírem com sacos de papel branco por uma porta pela qual um dia tinha saído em triunfo, e então se obrigou a atravessar e entrar. O sino tocou sobre ela do jeito que agora tocava para todo mundo. Rafael levantou os olhos do balcão e a reconheceu, e o que quer que sentisse não apareceu, porque tinha passado muito tempo aprendendo a não deixar aparecer. Ela não começou com uma desculpa, o que, para Luísa Wagner, era um ato extraordinário de contenção. Disse o nome dele primeiro, só o nome, e então disse que tinha visto o programa. Disse que tinha vindo dizer algo que deveria ter dito meses antes e que tinha sido arrogante demais para dizer. Disse que tinha errado ao demiti-lo daquele jeito, na frente de todo mundo, sem deixá-lo explicar sobre a mãe, e que chamar aquilo de confiabilidade tinha sido um jeito de evitar o que realmente era. Uma decisão tomada por alguém que tinha parado de enxergar as pessoas do próprio chão de fábrica como pessoas. Eu te devia um pedido de desculpas há muito tempo, ela disse. Sinto muito pelo jeito que fiz, pelo que decidi sobre você, e por ter ficado nessa sala rindo de um homem que construiu algo que eu não conseguiria construir. Rafael deixou o pedido de desculpas pousar antes de responder, não por nenhuma performance de hesitação, mas porque merecia ser recebido e não desviado. Disse a ela, com calma, que aceitava. E dizia sério, não era homem de acumular rancores, e já tinha carregado peso demais nos últimos meses para adicionar o dela. Mas não deixou que ela saísse com a história arrumada. Ela parecia querer a versão redentora, em que a crueldade dela tinha acidentalmente virado um presente. Ele disse claramente que o sucesso dele não tinha vindo do fato de ter sido demitido. Disse que perder o emprego não tinha sido um favor, não tinha sido uma bênção disfarçada, que quase tinha destruído ele e a mãe dele juntos. E que se a história que ela estava tirando disso era que a decisão dela tinha, de algum jeito, feito bem a ele, então ela estava aprendendo a lição errada de novo. O que tinha construído a padaria, ele disse, não foi a porta que ela fechou. Foi o fato de ele ter se recusado a parar depois que ela fechou. O crédito por isso pertencia a ele e a uma mulher doente que tinha lhe dito, de uma cama de hospital, que o único fracasso que valia a pena arriscar era fracassar na própria coisa. Luísa recebeu aquilo do jeito que se recebe uma verdade contra a qual não se pode argumentar, quieta, com o rosto mudado. Tinha vindo esperando, em algum nível, ser informada de que tudo tinha dado certo, que o fim justificava o meio. Em vez disso, foi informada de que o fim tinha sido vencido apesar dela, uma noite sem dormir de cada vez, por um homem que ela tinha descartado e que nenhuma transmissão, nenhuma fila no quarteirão, poderia transformar o que ela tinha feito em outra coisa além do que era. Ela não se defendeu, por uma vez. Simplesmente escutou. Comprou um pão antes de sair e pagou por ele como todo mundo, e o sino tocou sobre ela enquanto saía para a manhã comum.
E dessa vez ela não balançou a cabeça diante de teoria nenhuma, porque a teoria com que tinha entrado já não existia mais. A mudança em Luísa não se anunciou, porque mudança de verdade raramente se anuncia. Ela voltou para a empresa e para o chão de fábrica que nunca tinha realmente percorrido. E começou, devagar e contra todo o hábito que tinha construído a carreira inteira, a ler os relatórios de outro jeito. Passou a perguntar quem eram as linhas verdes. Aprendeu os nomes ligados aos números e as circunstâncias por trás das faltas. E quando alguém veio até ela uma tarde precisando de alguns dias por uma emergência familiar, ela reconheceu a forma do momento que tinha errado de um jeito catastrófico uma vez antes. E não errou de novo. Nunca contou a ninguém por quê. Algumas lições uma pessoa guarda em particular e paga em silêncio pelo resto de uma vida de trabalho. A padaria da Rua das Figueiras não desbotou depois do momento repentino, do jeito que esses momentos costumam desbotar. O pão se sustentou porque o pão sempre tinha sido o ponto, e se sustentar era a única coisa que Rafael sabia fazer ele fazer. Outros programas ligaram para Danilo Bastos, que tinha feito carreira encontrando as coisas boas antes de todo mundo, e sentia um certo orgulho de posse por ter encontrado aquela, e trouxe outro. E o pequeno lugar de Porta Torta virou um dos nomes que as pessoas diziam quando falavam sobre onde a coisa de verdade ainda era feita à mão. Marta Cardoso se recuperou o suficiente para cumprir a promessa que tinha feito da cama de hospital, que era ficar bem o bastante para provar. Rafael a levou até a Rua das Figueiras num domingo tranquilo e a colocou de pé no meio do salão, onde o papel pardo antes escurecia as vitrines, e viu a mãe comer o pão que o filho tinha apostado tudo para fazer. E entendeu que a aritmética que tinha feito uma dúzia de vezes na caminhonete, a aritmética que nunca uma vez sequer tinha saído animadora, tinha, de algum jeito, contra todo o número, dado certo. Ele pensava, às vezes, na porta da rovina, e no som que fizera ao se fechar atrás dele, e já não sentia mais nada afiado quando pensava nisso. Uma porta tinha sido fechada nele por alguém que o via como uma linha num relatório, e ele tinha gastado o último centavo e a última reserva de coragem forçando uma porta diferente, uma com o próprio nome no vidro e o próprio pão na janela. E a segunda porta tinha se revelado a única que jamais fora dele para abrir. Às vezes a porta que outra pessoa fecha na sua cara é exatamente a coisa que te obriga a construir aquela que sempre foi feita para ser sua. Sucesso duradouro não vem do reconhecimento dos outros. E não vem do momento em que seu pior inimigo é provado errado. Vem da coragem simples e sem glamour de perseguir a coisa que você ama, e da coragem mais difícil ainda de se levantar de novo, uma noite sem dormir de cada vez, depois que tudo o que você tinha foi tirado de você.